Iniciando a transmissão. No ar. Pode ir? Aquele abraço para você aí do outro lado. E hoje, de forma especial, você vai acompanhar a gravação do programa que vai acontecer no dia 12 de maio, na próxima terça-feira, às 22 horas, na 94 FM. E que timaço a produção, amigo, armou, conseguiu esboçar, e hoje vai ser um dia para lá de especial. Vamos nessa? E no programa de hoje, dia 12 de maio, vou começar mais uma vez, 1, 2, último 3. E no programa de hoje, dia 12 de maio, será por videoconferência, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Lembrando que o importante é se cuidar e ser prudente neste momento. Juntos, venceremos esta batalha. Agora, sem muitas delongas, vamos apresentar as feras que estarão conosco no programa de hoje. Aumente o som para as apresentações oficiais. Rosicléia Campos, técnica da Seleção Brasileira de Judô Feminino, como atleta, disputou 2 edições de Jogos Olímpicos, Barcelona em 92 e Atlanta em 96. Ela é um dos principais nomes da história do judô brasileiro. Diogo Silva, atleta olímpico de taekwondo, em 2007, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, ficou com o 4º lugar na categoria até 68 quilos. Bianca Miarca, atleta de judô e remo, é mestre e doutora em educação física pela Universidade de São Paulo. De 2004 até 2006, integrou a equipe olímpica de judô. E é isso aí, não tem colé, não para por aí. Além deles, conosco os integrantes do programa, Renata Mó e André Fernandes, ambos com históricos de respeito na luta. Na mesa de áudio, o genial Bruno Alex. E vamos ao que interessa, vamos para a primeira entrevista desta terça-feira. Ela é natural do Rio de Janeiro, tem 50 anos, é técnica da Seleção Brasileira de Judô Feminino. Como atleta, disputou 2 edições de Jogos Olímpicos, Barcelona em 92 e Atlanta em 96. E está no comando da Seleção Brasileira desde 2005. Em 2011, recebeu o Prêmio Brasil Olímpico como a melhor técnica do país entre todas as modalidades olímpicas. Rosicléia Campos, seja super bem-vinda ao De Cara com a Fera, hein? Olá, todo mundo, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Falar de esporte é sempre maravilhoso. Bacana demais. Rosicléia, é o seguinte, essa quarentena é o despertar da humanidade. Estamos isolados, não podemos fazer o que a gente mais gosta, né? De ir para a praia, ir ao mercado. Como é que está a vida da nossa campeã, Rose? Gente, tá duro, hein? Eu tô procurando esse tempo que o povo tem de ver live, de ver, botar a foto em ordem, de assistir séries. Eu sou mãe de gêmeos, eu tô com a minha mãe de 80 anos aqui em casa, então eu cuido da casa, do marido, da mãe, dos filhos, tenho reuniões super sistemáticas, que eu sou coordenadora da CBJ e sou treinadora do Flamengo. Então, eu não tenho tempo para nada. Então, estou trabalhando muito mais do que eu tivesse dando treino, que eu estou morrendo de saudade de sentir aquele cheirinho do dojo de suor. Mas não está fácil para mim, não, gente. Não está, não. Se vire nos 30, né, Rose? Ô, Rose, conta um pouco do seu início de carreira. Quem te inspirou a praticar o judô? Gente, a minha história do judô é muito engraçada, porque eu escolhi o judô. Eu fazia catecismo numa igreja e do lado da igreja tinha uma academia de judô. E eu comecei a matar as aulas de catecismo para assistir às aulas de judô. E a professora de catecismo, obviamente, foi dar queixa para os meus pais, e aos meus pais, ao invés de brigarem comigo, me matricularam na academia. E que bacana. Acertaram, né, Rose? Que bacana. Qual é o nome da mamãe? Belza. E do papai? É Rosicléia, né? Por isso que meu nome é Rosicléia. Me salvei, podia ser Rosicléia. Ufa! Bacana demais. Salva de palmas para a mamãe da Rosicléia. Se não fosse mamãe e o papai, você não chegaria onde chegou. Bom, deixa eu colocar no circuito o nosso André Fernandes e a nossa Renatinha Mó. Renatinha, André Fernandes, sejam super bem-vindos. Boa noite, galera! Boa noite, galera ligadinha aí no De Cara com a Fera. Prazer enorme estar com vocês. Prazer demais estar aqui com essas feras que estão aqui com a gente.
Rosicléia aí um grande exemplo do poder aí feminino nos esportes. Um prazer te receber. Obrigada, Renata. André Fernandes. É uma honra estar aqui. Assim, eu particularmente comecei no taekwondo, né? E ver o Diogo aqui, ter a possibilidade de interagir com ele, um cara que eu admiro, respeito e tenho o maior carinho pelo trabalho que ele desenvolve, é fantástico. E ainda mais quando eu consegui pegar algumas coisas, né? Juntar duas pessoas de forma inusitada e sair uma coisa bacana, porque o Diogo, a Bianca têm uma relação, eles fizeram parte de alguns estudos que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente no nosso programa e vai ser bem bacana. Sem dúvida nenhuma. É o seguinte, Rose, você passou muitas adversidades, muitas dificuldades, você teve uma transição realmente muito importante do judô brasileiro. Você começou na década de 80. E lembrando que até 79 a mulherada passou, foi muito perrengue, né? Conta um pouquinho dessa transição. Na época que ninguém podia treinar da melhor forma possível, aí na década de 80 você começou a treinar, a lutar. Fala um pouquinho dessa transição que antes não podia nada e hoje pode tudo, no bom sentido. Sim, exatamente. Para quem não conhece aí a história do judô feminino, né? O judô, o futebol, alguns esportes eram proibidos por lei pela prática das mulheres. Então, a partir de 79 que caiu essa lei, porque eles julgavam ferir a integridade física da mulher, né? Levando em consideração que a mulher era para parir, né? Uma coisa bem machista, e a partir daí aconteceu a abertura e em 1980 aconteceu o primeiro campeonato mundial feminino. Eu entrei no judô em 1982, 81, 82, eu tinha de 10 para 11 anos de idade, e eu consegui viver toda essa atmosfera de preconceito, né? De mulher fazendo judô. Minhas próprias amigas falavam que eu ia ficar igual um homem, como se definição de sexualidade dependesse do esporte que você faz, isso não tem nada a ver. E a evolução do judô feminino foi bem bonita. Então, assim, eu vivi tudo isso, eu vivi os primórdios, né? A era de Soraya André, Mônica Angelucci, que foram as nossas primeiras representantes no judô em 1988, que em Seul o judô feminino ainda não era oficial, não valia no quadro de medalhas. A primeira Olimpíada oficial foi em 92, do qual eu fiz parte da equipe. E tudo com muito, muito sacrifício, porque não existia uma cultura de ter uma autonomia para o judô feminino. Isso realmente só aconteceu quando eu assumi, que foi em 2005, ainda peguei essa rebarba aí, né, de estar em um processo. Em 2006, a gente sentou com o Ney, o coordenador, e a gente falou, vamos traçar um plano a curto, médio prazo, a curto, médio e longo prazo para o judô feminino, mas a primeira coisa que tem que fazer é ter a nossa autonomia, né? Nossa autonomia de voo, criar uma identidade e pagar o preço por isso. E foi o que aconteceu, né? Então, em 2006, quando os meninos foram para a Europa para competir, o feminino foi para uma cidade chamada Cuenca. Passamos um sacrifício danado, mas aquilo ali foi um divisor de águas. Dali nasceu um novo judô feminino. E já dando frutos nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no qual o Diogo foi campeão, e nós conseguimos 7 medalhas no judô feminino, 2 de ouro, que foi um marco, nunca tinha acontecido nisso em nenhum Jogos Pan-Americanos. E logo em seguida, em 2008, a Kathleen Quadros conseguiu a primeira medalha de esporte individual. Obviamente, depois veio a Malren e a Flávia Falavinha também no Taekwondo, mas a primeira foi a da Kathleen. E depois daí, só conquistas. Ouro da Sarinha, o ouro da Rafa no Mundial, e depois Mayra bicampeã mundial. Então, a trajetória do judô feminino é muito bonita e eu tive a honra de passar isso na pele. Quando eu assumi o judô feminino, eu sofri muito preconceito em relação aos próprios treinadores, onde os treinadores ligavam para o meu coordenador falando assim, ela não serve por eu ser mulher, por eu ser jovem, né? Mas houve momentos assim que eu ajoelhei, eu chorei, eu falei, cara, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que passar por isso? E as pessoas falam tanto que tem um momento que você começa a acreditar que realmente você não tem capacidade, que você realmente não serve para estar ali. E é um massacre, sabe? Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Então, eu tive...
Antes da Renata Mal entrar, desculpa interromper a Rosicléia. Rosicléia, é o seguinte, para quem disse que você não sabia de nada, que não ia conseguir nada, que não é para judô brasileiro, que tapa na cara que tu deu aí, no bom sentido. E a galera viu que não é isso, né? Às vezes a gente tem pessoas profissionais que gostam de subestimar quem está querendo algo. Você sonhava naquela época, e tinha gente que falava, não vai lugar nenhum. E você mostrou que foi e conquistou um respeito espetacular, né? No Brasil, ser atleta é muito difícil, né, Rosicléia? Tem que ser. A vida de atleta é uma vida de resiliência, né? De ter muita disciplina. E eu penso que os atletas que viveram esse período até 2016, eles meio que nadaram de costas, sabe? Ruim era a época que eu era atleta, que a gente não tinha estrutura nenhuma, que tudo era pago pelo patrocínio, e judô, como qualquer outro esporte, se você quer atingir um nível olímpico, você precisa sair do país, você precisa treinar, você precisa você tem que botar a mão no judogi do seu adversário, você precisa treinar com o seu adversário. É um esporte com bastante complexidade por conta disso. E a gente não tinha essa estrutura. Eu fui para uma Olimpíada sem nunca ter competido com nenhum adversário, sem ter acesso a nenhum adversário. Eu não tinha esse acesso globalizado que tem hoje, que você vai no YouTube, você vai hoje, tem uma plataforma da própria Federação Internacional de Judô que chama-se Judobase, você tem acesso a vídeo, você consegue estudar seus adversários, você consegue se estudar por ali. Então, era uma outra realidade. Hoje, realmente, existem políticas governamentais, que as bolsas pódios, os próprios clubes estão mais bem estruturados, então tudo isso faz com que o atleta seja um atleta melhor, ele tenha acesso a uma estrutura melhor. Não sei, depois dessa pandemia, como é que vai ficar com esse dólar na estratosfera e o euro também, então oremos para que tudo fique bem. Mas eu consigo ver bem essa diferença de quando eu fui atleta, das necessidades que eu tinha e do que os atletas precisavam. Então, esse foi o grande diferencial da Rose enquanto treinadora, porque eu passei por tudo mesmo, da pior forma possível, numa outra realidade. Era sobre isso mesmo que eu queria falar com você, porque exatamente são tantos anos, né, dentro do esporte, né, 20 anos como atleta, depois, sei lá, já 15, quase 20, né, na coordenação, e eu queria justamente que você falasse sobre esse comparativo aí de quando era a sua equipe, você como atleta, e o que você viu de progresso, de desenvolvimento, de melhorias, agora com você no comando da seleção, né? Que tipo de investimento vocês batalharam para que fosse aplicado, de viagens internacionais, de mais contatos desse judô do internacional, né? Globalizado, como você estava falando. Como isso tudo melhorou, né, e pode ainda melhorar, né, para a seleção atual, comparando aí com a sua, que você veio, né? E de que forma também essa sua visão de atleta, dessa fase do perrengue, do início, né, das competições, você consegue traçar já um diagnóstico dos lutadores, das lutadoras quando chegam, né, desse processo bem da base até se tornar uma lutadora olímpica. Então, como você consegue aplicar a sua experiência nisso tudo? A primeira questão que eu penso que foi realmente o que mudou foi uma mentalidade. Existia uma mentalidade subserviente, uma mentalidade de você... de comodismo, de aceitar é isso que tem, então é isso que tem, então não. Eu quando eu falo eu como time, né? Eu brigava por espaço. Eu brigava, olha só, se sair uma matéria por exemplo, na página da CBJ, uma do masculino não saísse do feminino, eu brigava, falava assim, olha, por que saiu do masculino e não vai sair do feminino? E coisa assim, pequenininha, mas eu brigava pelo pequenininho, e eu falava dentro das reuniões de pauta, falei, olha, se a mentalidade não mudar de dentro para fora, como é que a gente vai cobrar de fora? Então, essa mentalidade, porque está todo mundo tão viciado naquela atmosfera de que o judô masculino era o carro-chefe. Ei, tô aqui, a gente tem voz, a gente consegue. Investe na gente, por favor, please, please, please. Então, eu sou meio aquela assim, que eu sou velha, antiga, né? Então, assim, não esqueça a minha colega. Provavelmente vocês não assistiram esse comercial, mas eu sei muito bem. Um comercial que o garotinho deixava bilhetinhos, não esqueça a minha calói, não esqueça a minha calói, então ganhava por insistência. Eu sou desse nível, assim. Eu ganhei por insistência. Também. Então, era bem assim. Então,
foi bem legal. Essa transferência era isso, era uma questão de ter uma necessidade de ter uma nova mentalidade. E essa transferência ela também cria uma confiança. A atleta sabe que você está falando com propriedade porque ela sabe que você passou por aquilo, e numa situação muito pior. Então, cria esse vínculo de você realmente vai além do dojo, entendeu? Eu sou a tia Rose, eu não sou a Sensei Rose, eu sou aquela que, fora do dojo, a gente conversa, a gente entende o que é ser mulher, tudo que envolve isso, porque nós desempenhamos muitos papéis. Então, é bem assim que aconteceu durante todo esse período. Bacana, essa é a Rosicléia Campos. Você está ligado no De Cara com a Fera na 94 FM. E o programa de hoje, nomes renomados do esporte, amigo. Conforme eu já falei, a nossa Rose, treinadora da Seleção Brasileira de Judô Feminino, o Diogo Silva, atleta de taekwondo e medalha de ouro no Pan-Americano de 2007, e a nossa querida Bianca Miarca, doutora em biodinâmica esportiva. Bom, vamos dar sequência ao programa. E aí, André, quer participar? Quer fazer pergunta para a nossa Rosicléia? Ou já posso para o segundo entrevistado? Não, lógico, eu não quero perder essa oportunidade nunca. A Rosicléia, enfim, faz um trabalho fantástico. A gente tem um núcleo de pesquisa na UFRJ, na qual a Bianca coordena, e eu tenho o maior prazer de poder participar dessas reuniões. E ela fala sempre que 25% das medalhas olímpicas vem dos esportes de combate. Então, aqui a gente está com 25% das medalhas vem do judô, vem do boxe, vem da luta olímpica, vem do taekwondo. Então, é fundamental, né, esse trabalho de formatação. Então, assim, existem diversas tecnologias que são utilizadas para análise desses combates. Naturalmente, vocês têm um trabalho estatístico. A Bianca, ela teve a oportunidade de desenvolver um software que faz análise de tempo-movimento. Ô, André, você consegue... já driblou, André? Tu já passou e driblou, a gente já vai chegar nesse assunto. Não, eu vou chegar lá. Na Seleção Brasileira de Judô, qual tipo de tecnologia vocês utilizam para fazer a análise desses lutadores que vocês vão enfrentar? Vocês usam algum tipo de inteligência artificial? Enfim, como que está esse trabalho tecnológico da Seleção Brasileira? Então, vou contar um histórico rapidinho aqui, né? Eu, nessa minha assistência, né, eu quero minha calói, eu falei, Ney, você tem que comprar câmera, a gente precisa de câmera, a gente precisa de recurso, porque a gente não tinha um banco de dados, não existia essas plataformas com acesso a esses vídeos. E daí a gente comprou uma câmera profissional e o nome da câmera virou Karma, porque ninguém queria carregar a câmera, porque a câmera era grande, só carregar, para transportar a câmera, ninguém vai carregar o Karma. E assim a gente conseguiu montar o nosso banco de dados. Mas antes disso, para a Olimpíada de Pequim, eu, Rose, com a minha equipe, as atletas que iam competir no domingo ficavam sentadas na arquibancada fazendo scout das atletas que estavam lutando no sábado. E assim invertia. E assim a gente conseguiu chegar em Pequim com um banco de dados caseiro. A gente sabia se a atleta era destra, canhota, se ela tinha uma boa transição, se ela tinha um bom neoasa, uma luta de solo, se ela vinha com a mão por cima, se ela segurava. Então, a gente conseguiu, de uma maneira muito doméstica, né, num trabalhozinho de manual mesmo, numa planilha que depois eu mandei em Excel para cada atleta, mas foi sensacional, porque a gente não chegou na Olimpíada sem saber o que estava acontecendo. E aí, em 2009, eu, Ney e o Jun, fomos até o Campeonato Europeu para gravar com Karma, que é a nossa câmera, para gravar, criar um banco de dados do pessoal da Europa para a gente ter acesso. E aí nasceu a nossa tecnologia dentro do judô. E pegando esse viés, eu fiz um talk show, né? Não é talk show, uma conversa no Globo, e estava o Nusma, eu toda feliz falando que a gente tinha câmera, que não sei o que, o vôlei tem isso desde não sei quando, eu fiquei toda sem graça, porque tipo, eu estava mega feliz que agora a gente tinha um banco de dados e o Nusma sapateou na minha cara, mas tudo bem, passamos felizes e fomos em frente. E hoje em dia, a gente tem várias plataformas. A gente tem uma que é do Comitê Olímpico, que o Comitê Olímpico comprou uma licença e dali você consegue ter... o que o judô precisa? O judô precisa de que, principalmente, que o atleta veja o que ele acerta e o que ele erra. Ele se veja.
porque às vezes, quando você fica tão preocupado em mostrar o outro fez não sei quantas entradas, não tomou. Então, o que o treinador precisa? Que muitas das vezes foi fundamental, saber o número de punições que ele toma, em que minuto de luta que ele cai o rendimento. Isso aí a gente conseguiu mostrar para os atletas. Depois que a gente consegue mostrar, a gente consegue ter um resultado muito rápido. O número de punições diminui, o atleta entende que naquele terceiro minuto, que era a queda do rendimento, ele já consegue dosar mais a luta. Então, tudo isso, a tecnologia, hoje, ela é fundamental. A gente não consegue viver sem tecnologia. E também outras coisas. A gente consegue analisar o perfil de árbitro que dá a punição mais rápido, árbitro que deixa a luta rolar mais no chão. Isso também para a gente conta muito, porque você entra numa luta conhecendo o perfil do árbitro, se ele vai te punir rápido, se a luta vai ficar mais tempo no chão, se ele gosta de brasileiro, se não gosta, porque eles também têm um perfil. E tudo isso graças à tecnologia. Então, sem tecnologia hoje, é mais uma ferramenta para a gente alcançar esse alto rendimento que a gente tanto corre atrás. Perfeito. Essa é a nossa Rosicléia Campos. Agora vamos dar continuidade ao programa. Vamos para o segundo entrevistado desta terça-feira. Ele é natural de São Sebastião, São Paulo. No ano de 2007, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Em 2009, conquistou a medalha de ouro no Mundial de Taekwondo, que aconteceu na Sérvia. Em 2012, ficou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Londres. Conosco, um dos maiores nomes do Taekwondo brasileiro, Diogo Silva. Seja super bem-vindo ao De Cara com a Fera. Uma boa noite a todos que estão participando do programa, Rose do Judô, André, Rafael. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco da nossa modalidade olímpica e como foi o nosso avanço, nossa evolução aí nesses últimos tempos, desde a sua origem até a esse famoso Tóquio, que a gente sabe se não vai ou se não vai, está deixando todo mundo de cabelo em pé. Diogo, é um prazer ter você no De Cara com a Fera. Hoje eu pude acompanhar um documentário espetacular seu, A Luta de um Homem Só, Memória do Esporte Olímpico. Fala um pouquinho da sua trajetória, lembrando que você passou muito perrengue, amigo. Não foi mole a vida desse cara. Fala um pouquinho, início de carreira, mais resumido para a galera que não conhece o Diogo Silva. Bom, eu sou natural de São Sebastião, que é litoral norte de São Paulo, então uma cidade muito pequena, né? Uma cidade de veraneio. E eu vivi toda a minha infância nessa cidade. E eu aprendi o taekwondo nessa cidade. E o que me motivou a praticar taekwondo foram os filmes de luta. Eu sempre fui muito apaixonado pelos filmes de luta. Então, na época do Van Damme, do Bruce Lee, foi onde foi o êxtase. E aí o filme O Grande Dragão Branco, que eu considero o primeiro MMA transmitido para o mundo inteiro, ali eu me apaixonei e falei, eu quero fazer isso, mas eu não sabia nome de arte marcial, não sabia nome de luta. E aí eu estou numa cidade que o acesso ao esporte já é a minha primeira grande barreira. Os esportes, da grande maioria, eles se encontram em clubes e academias, que são espaço privado, espaço que você só tem acesso pagando. Eu sou um jovem de periferia, então a gente não tinha acesso a esses espaços. Então ali eu encontrei a minha primeira barreira, que é ter acesso ao esporte, e depois pela distância que eu estava da metrópole, capital, São Paulo, então tinham poucos professores de arte marcial nessa região. E eu encontro o taekwondo na sua primeira aula demonstrativa, quando eu vejo aqueles caras de faixa preta, roupa branca, pulando, dando giro, eu falei, isso aí é o filme que eu assisti, é isso aí que eu quero fazer. E aí minha mãe vem para Campinas depois para estudar educação física, porque nessa cidade não tinha, e nessa escola, nessa faculdade, me direcionam para um professor que gosta da parte competitiva, da parte de performance. Então, minha parte competitiva passa a se encontrar ali na faixa de 12, 13 anos, e eu sigo com esse treinador até os Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas. Então, eu passo 10 anos morando em Campinas, e ali eu aprendo toda a parte da categoria júnior, o desenvolvimento da base, até chegar no meu primeiro Jogos Olímpicos. Então, minha transição de júnior para adulto foi rápida, né? 19 anos eu já estava na seleção principal. Depois disso, eu fiquei durante 12 anos como titular da seleção brasileira,
fiz 3 Jogos Pan-Americanos, fiz 3 Jogos Sul-Americanos, fiz 2 Jogos Olímpicos, fiz 2 Universiade, fiz 1 Jogos Militares. Então, eu ganhei ouro em todas essas competições e fiquei 2 vezes em quarto nos Jogos Olímpicos, que era a cereja do bolo, que foi 2004 em Atenas e 2012 em Londres. Depois de 2012, eu inicio minha transição de carreira, para encerrar a carreira. E aí eu sou contratado pela ESPN para fazer a transmissão dos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. E aí inicio meu projeto de transição de carreira, e é uma situação diferente para o atleta quando ele faz essa transição, e que para mim vem sendo especial desde esse momento até os anos de hoje, né? O pós-carreira, que a gente fala que também não existe ex-atleta, né? Como não tem ex-médico, não tem ex-fisioterapeuta, né? Também não tem ex-atleta, você está no pós-competitivo, você passou pelo período competitivo e agora se encontra numa nova fase. Bacana, esse é o nosso Diogo Silva, André Fernandes e a nossa Renatinha Mó entrando no circuito. A Renata tá assim, ó, chama eu. Vem, Renata. Não, porque o Diogo está falando dessa transição, né, de atleta para ir trabalhar nos comentários e tudo, de encerramento da carreira como atleta, mas o que mais me chamou a atenção foi dessa transição para a música, né? Que eu vi que você foi para a música, virou artista de rap e tal. Queria que você contasse um pouco de como surgiu esse interesse e de como entrou essa música na sua vida. E o que você acha de... Porque, pelo que a gente sabe já da tua história, você já é como atleta, você já era politicamente engajado, né? Você falou de Atenas, teve o tal do gesto no final da luta e tal, em Atenas e tudo, que já chamou uma atenção assim, para que você defendia, né, suas bandeiras, enfim, suas ideologias. E a música, o rap, né, que traz muito isso à tona, te mostra também esse outro lado aí também de mais preocupado aí com as questões sociais. Você acha que você tem mais condições de influenciar e de ser reconhecido agora, né, com essa posição de artista, enfim, de figura pública, ou na época de atleta? Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite. A música, ela faz parte do dia a dia do atleta, faz parte do esporte, né? A gente treina escutando música, não sei se os judocas também treinam escutando música, mas é uma coisa super tradicional no taekwondo, assim, a gente treina escutando música. A música também, ela se encontra quando a gente vai fazer treinos de meditação ou de baixar ali o pós-treino, né? Baixa o batimento cardíaco, a volta calma, a música também faz parte. A música também está no fone dos atletas quando eles estão entrando para competir os Jogos Olímpicos, né? A gente vê isso bem na natação, né? Eles entram, né, antes de pular na água com fone, então assim a música ela está presente. A música ela é feita de ritmo, né? O taekwondo também ele é feito de ritmo. O meu tempo precisa estar encaixado com o tempo do meu adversário, senão eu não consigo fazer ponto. A perna tromba. Uma luta de tempo é uma luta de ritmo, né? Então eu peguei o ritmo da música e comecei a colocar dentro do meu tempo. Eu sempre escutei rap, né? É como se fosse o heavy metal do rock, né? O punk do rock. E isso a gente chama de BPM na música, né? É a aceleração que a música tem. Eu treinei durante muitos anos em cima de tempo acelerado. A minha categoria é uma categoria meio médio, onde tem muitos lutadores, e a minha média no campeonato mundial era de 6 a 7 lutas. Então, significa que são lutadores que têm um ritmo e um tempo extremamente acelerado. A gente fala que esse grupo da tentação, né, como os boxeadores, bate muito, esquiva muito, né? Então, eu tenho esse tempo, eu sempre tive esse tempo para poder competir. Então, a música foi importante para eu interagir o meu tempo de lutador com o meu tempo de lazer, né, o meu tempo de diversão. Quando a gente ganha um título, a gente comemora numa festa, escutando música. E quando você perde, também, né, na fossa. Então, a música, ela sempre fez parte do meu dia a dia. E o rap, ele tem a ver com o meu posicionamento como pessoa, né?
a minha crítica a um sistema que é um carrossel, né, cíclico, de cada 4 anos ele vai se mantendo, mas nós, atletas, não estamos dentro desse tempo, a gente é passageiro, né? O sistema ele é infinito. Então, dentro do nosso tempo passageiro, a gente precisa se esforçar muito, né, para que esse mecanismo passe a não ser sempre igual, né? Como a Rose estava falando, né? Mostrar o potencial das mulheres, se não são as mulheres para querer quebrar esse tempo, isso muitas vezes fica emperrado, né? Então, as lutas já é muito boa desde, sei lá, desde os primeiros Jogos Olímpicos em Seul, em 1988, que é o teste do taekwondo também. Depois, em 92, foi o segundo teste em Barcelona. Atlanta ele não participou e 2000 já virou olímpico. Em 2004, o Brasil já leva 3 atletas para os Jogos Olímpicos e chega em 2 semifinal. Então, assim, acabou de ser olímpico, o taekwondo já tinha 2 atletas em semifinal olímpica. Nós sempre fomos muito bons na luta aqui no Brasil. Mas essa engrenagem que muitas vezes não acompanha esse ritmo dos atletas, da coordenação, dos treinadores, que é a parte da gestão esportiva, se essa engrenagem não funciona, o nosso tempo, às vezes, vai ser queimado, né? É uma geração que é queimada por falta de conhecimento. Então, dentro do meu tempo, na minha geração, eu precisava resolver isso, né? Então, eu sempre articulei muito politicamente, conversando muito com jornalistas, expondo todo esse sistema, essa engrenagem, que vai lá do Carlos Arthur Nussmann, que era o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, até quem tem 14 anos na categoria de base. Então, eu entendi essa complexidade e comecei a expor essa complexidade para o mundo. Esse é o nosso querido Diogo Silva, que é um ativista, né, do esporte. Bacana demais. Ô, Diogo, é o seguinte, antes de a gente colocar você tete a tete com o nosso André Fernandes, que levantou a mão, que também quer participar, vou te fazer uma pergunta. Em 2007, nos Jogos Pan-Americanos, como que estava o coração do Diogo? Tinha que acontecer a medalha de ouro? Nossa, eu falo que o PAN de 2007 onde tudo acontece, né? O taekwondo, antigamente, ele não era o primeiro esporte a competir. Isso começou nos Jogos Pan-Americanos do Brasil. O taekwondo foi o primeiro esporte a competir. Normalmente ele era o terceiro, o quarto, né? Mas nunca o primeiro. E eu não sei o motivo, mas naqueles Jogos Pan-Americanos o taekwondo foi o primeiro esporte. Eu vinha me concentrando e treinando para ser campeão dos Jogos Pan-Americanos, mas não pela consequência de ser campeão provocou. Isso foi uma grande surpresa. E eu lembro que o primeiro dia do PAN não saiu nenhuma medalha, o segundo dia também não, e eu entrei no terceiro dia. E no terceiro dia era um domingo, então é o dia que a grande massa do Brasil está assistindo televisão, então eu já dei essa primeira sorte de ter caído no domingo, e que estava tendo o jogo do Brasil, que foi aquele 3-2 em cima da Argentina, da Copa América, que o Adriano faz o último gol na prorrogação, e o Brasil estava em delírio por causa disso. Então, eu imaginei que a minha conquista iria desaparecer dentro da euforia que no futebol o Brasil tinha acabado de ganhar. Mas era um domingo, né? O domingo do Faustão, o domingo do Fantástico. Então, o ibope da televisão era o mais alto possível. E quando eu ganho aquela medalha de ouro, o Brasil explode, vai em êxtase, né? Porque todos os jornalistas queriam saber quem seria o primeiro atleta. E aí eles cogitavam algumas modalidades. E o taekwondo não era uma modalidade cogitada. Então, quando eu ganho, é uma surpresa para todo mundo, né? O quadro de medalha do Brasil, o Brasil fica em primeiro, porque não tinha nenhuma medalha de ouro. E depois leva mais 3 dias, que é quando o Thiago Pereira da natação ganha também uma medalha de ouro. Depois de 3 dias, o Brasil ganha outra. Então, a minha imagem foi exposta na televisão, assim, 24 horas, né? Então, esse boom, por exemplo, eu não imaginava, né? Eu fiquei extremamente surpreso como o taekwondo começou a ficar popular a partir desse ano de 2007 por causa dessa medalha. Então, o nível de ansiedade ele é altíssimo. Competir em casa é uma adrenalina diferente. O coração bate diferente, até porque na arquibancada seus familiares estão lá.
eu sempre competi pelo mundo, então eu não tinha a oportunidade da minha mãe, por exemplo, me ver lutando. E ela estava lá na arquibancada. Então, só o fato de saber disso, muitas vezes, abala o psicológico do atleta. A cabeça foi fundamental o trabalho psicológico que eu fiz, porque eu nunca tinha lutado com torcida a favor. Então, assim, para mim era extremamente fácil lutar com torcida contra. Agora, com torcida a favor, eu nunca tinha lutado. Então, foi um trabalho que minha equipe desenvolveu muito forte para poder ganhar o PAN do Brasil. Bacana, esse é o nosso querido Diogo Silva. E hoje que timaço, hein? Rosicléia Campos, treinadora da Seleção Brasileira de Judô, nosso Diogo Silva, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos, e daqui a pouquinho ela, nossa querida Bianca Miarca. E aí, André Fernandes, para completar e a gente já ir na nossa loira, na outra loira, né? Na Bianca Miarca. Sim. Então, Diogo, eu, assim como você, comecei no taekwondo, né? Na verdade, eu comecei na capoeira e fiquei também apaixonado pelo taekwondo quando eu fui conhecer uma academia e vi a luta dos homens voadores, e realmente é muito difícil quem gosta da plasticidade da arte marcial não se apaixonar pelo taekwondo. Você pegou toda essa transição de Seul, apresentação, 92, 96 ficou fora, voltou em Sydney. Hoje, qual o legado que você acredita que os novos praticantes de taekwondo vão encontrar, e qual o caminho que eles devem percorrer para conseguir ter uma carreira tão vitoriosa quanto a sua? Essa nova geração é uma geração que ela não tem medo, ela não tem o bloqueio do medo. A minha geração era uma geração que tinha o bloqueio do medo, porque os brasileiros ainda não tinham alcançado grandes títulos. Então, a minha geração é a geração que, pela primeira vez, começa a colocar o lutador brasileiro nas cabeças. Então, o Brasil não era considerado um desafiante forte, né? A lista do taekwondo, né? Você tem aquele chaveamento, aquele ranking, que vem um monte de lutador, né? Um campeonato mundial do taekwondo são 180 países. Então, de 180 países, 130 escolhe o meu peso, né? Que era 68 quilos. Então, era aquela categoria que leva o dia inteiro e nunca acaba. Então, o brasileiro ele não tinha muito respeito internacional. Então, a minha geração, quando vem conquistando títulos em mundial, medalha em Jogos Olímpicos, em Jogos Pan-Americanos e todos os grandes torneios que tinha, o brasileiro começa a ser respeitado, e aí começa a surgir inúmeros convites da gente treinar em vários outros países, porque eles queriam saber também qual era o nosso método, né? Por que a gente tinha avançado tanto como sul-americano, estando tão longe, né, da Europa e da Ásia, que é onde se desenvolve as grandes potências na arte marcial. O taekwondo nasceu na Coreia, então os coreanos são o número 1. Eu fui muito para a Coreia, treinei em inúmeras universidades, em inúmeras escolas lá. O judô sempre foi muito presente, porque a Coreia são galpões, né? Então o galpão do judô estava sempre bem próximo do galpão do taekwondo. E aí você vê um método de trabalho que o coreano tem, por exemplo, que busca o atleta lá na escola, né? E vai desenvolvendo ele até o ápice dele. Aqui no Brasil, a gente está muito distante disso, né? O taekwondo, por exemplo, não tem um planejamento de longo prazo de revelar atletas, desenvolver esse atleta até que ele chegue ao seu ápice. São meio grandes professores de academias que desenvolvem seus próprios alunos, que viram atletas e começam o seu desafio pessoal até um dia chegar na seleção brasileira. Não tem um plano, né? Não tem um desenvolvimento por uma equipe multidisciplinar que faz daqui a 8 anos eu ter um atleta de ponta nos Jogos Olímpicos. O taekwondo não vem desse lugar, só que os nossos resultados são impressionantes pelo curto tempo. Então, essa nova geração, ela não tem medo de enfrentar o mundo. Ela sabe como que é o mundo. Hoje, no YouTube, ele analisa os treinos de qualquer adversário dele. Então, ele tem menos medo do mundo e, por isso, ele consegue obter mais resultados, ele tem mais plataforma de captação de recurso, ele tem mais transparência dentro do que é
o dinheiro que vem para ele, que chega para ele. Ele tem salário e tem alguns benefícios que o início da minha geração não teve. Então, isso faz que ele não tema o mercado internacional. E aí ele consegue ser mais forte. Bacana, esse é o Diogo Silva, você está ligado no De Cara com a Fera. Amigo, não tem colé aqui, só é casca grossa. Vamos para a terceira entrevista desta terça-feira. Ela nasceu no sul da Bavária, Alemanha. É mestre e doutora em Educação Física pela Universidade de São Paulo, um pesquisador em táticas de lutas e, em especial, de judô. É considerada uma das melhores professoras do mundo em técnica e tática de combate e autora de um software para esportes de combate, o FRAME, que permite a análise técnica e tática detalhada de lutadores de judô. Conosco, Bianca Miarca. Bianca, seja super bem-vinda ao De Cara com a Fera. Salve, salve, tudo bem, Rafael? Boa tarde. Oi, André. Oi, Renata. Eu estou me sentindo lisonjeada de estar ao lado da Sensei Rosicléia e desse atleta maravilhoso que é o Diogo Silva. Bem, assim como eles falaram, eu também tive um começo dentro das lutas. Fui lutadora de judô e kung fu quando era criança. Minha primeira medalha internacional foi no Kung Fu, na verdade, em 1996. Tive um breve período na seleção brasileira de judô. Acho que foi uma transição bem breve, porque eu tive uma lesão e acabei, por incrível que isso pareça, tendo que fazer uma terapia a mais. Acabei entrando no remo, só que aí a terapia virou um treinamento. Acabei entrando na seleção de remo, me empolguei. E aí, ao lado dessa carreira de atleta, acabei fazendo uma carreira de acadêmica, né, que realmente foi a minha grande paixão da vida. Bem, assim como você falou, Rafael, o que eu falei para você, né, como minha paixão real é realmente estudar e tentar desenvolver tecnologias, inovações, tentar ajudar outros atletas, acabei me motivando em auxiliar alguns atletas que foram medalhistas olímpicos, por exemplo, o Leandro Guilherme, que em 2008, como a Sensei Rosicléia falou, não existia nenhum tipo de tecnologia para poder ajudar esses atletas. Acabei desenvolvendo um software para fazer análise técnico-tática de judô, que depois foi adaptado porque eu não conseguia ver um chute do Diogo nesse software. E aí a Paula Vaquian, não sei se você conhece, acho que sim, né? E o Diego, que agora é o esposo dela, eles falaram para eu adaptar o software. A gente adaptou o software para poder fazer análise técnico-tática do Taekwondo também, e depois adaptamos para o MMA, que foi uma consagração para mim também, porque eu acabei assistenciando alguns atletas de MMA que também se tornaram cinturões, né? Então, é uma realidade muito inusitada. Quando você imagina há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a sua vida, você nunca vai pensar que você vai ajudar tantas pessoas a conquistarem sonhos. Então, hoje, resumo minha carreira como uma pessoa que auxilia pessoas a conquistar sonhos. Não sou tão incorporada como a Sensei Rosicléia, que consegue causar emoção nas atletas ao ponto delas serem medalhistas sem serem cogitadas para tal, porque eu já vi isso acontecendo em 2012, mas tento ajudar nos bastidores dos atletas dentro do que eles vêm de problemáticas e necessidades, né? Agora, em tempos de Covid, nós temos feito um trabalho de monitoramento e avaliação dos atletas, tentando auxiliar no controle, né, de carga dentro de casa, especialmente não porque eles excedem, mas porque eles acabam deixando a carga um pouco mais abaixo por conta de diversos fatores. Não é um momento desafiador para o mundo. Bacana, essa é a nossa Bianca Miarca, ela tem história para dedéu para contar. Ô, Miarca, fala um pouquinho dessa sua transição. Você era do judô, foi pro remo, aí depois resolveu estudar para burro, no popular, para a galera entender, estudou bastante, agora é doutora. Fala um pouquinho desse software que ajuda muito os atletas esportivos. Rafael, na verdade, a minha meta em 2006, além de, depois que eu lesionei o joelho, eu estava num Shotogeco, né, uma espécie de concentração que a gente faz, acabei lesionando o joelho e fiquei 6 meses fazendo reabilitação, mas mesmo assim não voltei a ter a mesma performance e acabei me direcionando mais para a vida acadêmica.
E aí eu resolvi fazer mestrado na USP com o professor Emerson Franchini, que também é uma unanimidade na parte de ciência associada com combate, né? E tinha que fazer um projeto muito bom. Daí eu fiz um projeto de técnica e tática que era um tema que sempre foi desafiador para nós da luta, porque eu acho que eu transitei entre a geração da Sensei Rosicléia e do Diogo, que a gente fazia um treino muito intuitivo, era um treino movido à superação, aos valores que nós tínhamos associados com as lutas, valores que advêm, né, do Japão, de superação, de limite e de luta. Então, a gente não tinha muita noção e consciência do que poderia ser feito em termos táticos. E naquela época eu comecei a estudar um pouco sobre tática em outras modalidades e tentar adaptar e criar modelo de luta do judô, para que a gente pudesse fazer planos mais racionais dentro das lutas, criar sistemas de gatilho, modificar os referenciais dos atletas, mostrar para os atletas o que eles poderiam fazer dentro da luta e tentar alavancar assim os atletas. E isso deu certo na época, porque o Leandro foi medalhista, todo mundo ficou muito feliz, né, lá na USP, porque a gente assistenciava esse rapaz que é fabuloso, uma pessoa maravilhosa. E o software ficou conhecido no mundo inteiro porque não era só uma necessidade minha em termos acadêmicos e nem desse atleta especificamente, mas uma necessidade do mundo que não tinha um software de análise técnica e tática, ao ponto do artigo que a gente escreveu, né, baseado nesse tipo de análise, né, de aplicação prática, ter sido o artigo mais citado do mundo em 2013. Então, essa foi uma das coisas, uma das conquistas, né, que a gente conseguiu, mas por incrível que pareça, não foi a intenção, na verdade, foi a necessidade que todos nós tínhamos na época, como a professora Rosicléia acabou de falar, né? O judô era muito intuitivo, a luta em geral é muito intuitiva até hoje em vários setores. Então, o que a gente tem feito hoje em dia é criar situações e utilizar a inteligência artificial para ver probabilidade de sucesso e o ponto certo para você conquistar a vitória diante de alguns adversários, né? Então, a gente foi de um traço que era uma operacionalização, de fazer análise, tentar realizar algumas indicações para os atletas, criar esses sistemas de gatilho, até hoje que a gente usa sistemas de inteligência artificial para poder virar para o atleta e falar assim, olha, é nesse momento que você vai ter que atacar, porque é nesse momento que você vai conquistar a vitória em cerca de 80%, 70%, e assim consecutivamente. Bacana demais. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está participando via YouTube, senão eu vou tomar um puxão de orelha mais tarde. Vamos lá. A galera participando aqui dizendo o seguinte: cozinhar é terapia, diz. Sensacional. Vamos que vamos. Bom programa para todos. A Helena Amaral, bom programa, galera. GM Group, desculpa pela demora, mas cheguei. Que programa sensacional. Bacana demais a turma participando via YouTube. Entrem, por gentileza, no debate nossa Rosicléia Campos, Diogo Silva, André Fernandes e nossa Renata Mó. Participem com a nossa loira Bianca Miar. Rosicléia Campos. Oi. Vamos entrar no assunto. Um assunto importante, né, que a Bianca Miarca levantou. Essa estrutura tecnológica que hoje os atletas têm, e a Renata já daqui a pouquinho completa, tá, Renatinha? Vem a Rosicléia e depois a Renatinha completa. Então, como a Bianca falou, quando eu tenho um amigo que chama Maurício Neves, né? Ele se incomodava. Eu sempre levei para a área de competição um papelzinho, porque naquele papelzinho eu anotava o tempo que a pessoa tomou o Shido, porque eu fiz muito voo solo, né? Durante muito tempo. E aí ele, incomodado com aquilo, entrou em contato comigo e ele fez uns... Como a Bianca fez, ele fez uns esquemas bem legais, me ajudou bastante. Sempre nos bastidores, e a gente entrava, tinha umas plataformas, uns sistemas que eu entrava pelo celular e mostrava para as meninas os cortes de luta, e eu realmente vejo que a tecnologia hoje ela é mais uma ferramenta que é fundamental. O atleta de hoje, se botar o atleta de hoje, há 20 anos atrás, ele não sobreviveria, porque hoje ele tem uma equipe multidisciplinar que acompanha,
Tem a psicóloga, tem o fisioterapeuta, tem o coach, tem a ginecologia esportiva, tem tudo. E eu sou de uma época que não tinha nada, você viajava com uma fisioterapeuta e era isso, né? E estou falando da própria equipe mesmo, desde quando eu assumi a seleção. Então, tudo que a Bianca falou, eu não consigo ver hoje um atleta... lógico que a gente está falando de luta, que são muitas variáveis, não tem como você falar assim, você vai ganhar desse jeito porque você está trabalhando com o outro também. Quando você vai para uma arquibancada, dentro da realidade, da nossa realidade da seleção brasileira, você vê um Japão com 6 pessoas trabalhando com 2 câmeras por área, e a gente tem uma pessoa, a gente trabalha dentro da nossa realidade. E a nossa realidade é muito boa, porque eles estão com 6 e ainda assim a gente consegue resultados muito bons. Eu penso que tudo isso soma. Nunca pode ser só uma coisa, não pode ser só a tecnologia, não pode ser só a preparação física, não pode ser só isso. Eu entendo que o atleta ele é um todo, e se ele começar a achar que uma coisa só é que vai levar ele a chegar, ele vai ficar no caminho. Então tem que ter muita tranquilidade para ele entender e aceitar e utilizar todas essas ferramentas que são a parte tecnológica, a parte psicológica, a parte nutricional, mas nunca vai ser uma coisa só. E pode ter um atleta que pode ter tudo isso e não chegar. Então, tem uma coisa que a gente fala, eu falo sempre, e eu falo isso lá no clube. Você consegue fazer um cara que não tecnicamente é horrível virar um campeão, porque ele tem o feeling, o sangue, o coração de campeão. Agora você pega um cara que é inteligente pra caramba, tecnicamente maravilhoso, mas não vai render na competição. Ele vai ter acesso à plataforma da Bianca, vai ter acesso a uma nutricionista pica das galáxias, vai ter o coach pica das galáxias, mas que se o cara não tiver uma cabeça de campeão, ele não vai chegar em lugar nenhum. E isso é importante o atleta entender. Então, às vezes, eu que trabalho com equipe multidisciplinar, nós temos que lidar muito com vaidades, e essa é uma questão que eu tenho um perfil, a minha característica, o que eu tenho de melhor é minha sinceridade, o que eu tenho de pior é minha sinceridade também, então as pessoas não estão muito acostumadas a lidar com isso. A Bianca, que é da parte acadêmica, e ela, principalmente, se não tiver a prática, ela não consegue realmente dar vida ao que ela faz, ao que ela estuda. Então, assim, a prática é o melhor lugar para praticar a ciência. Então, assim, eu fiz vários cursos e existe, às vezes, esse distanciamento e essa briga dos cientistas. Os cientistas, não, tem que andar de mão dada, porque o único beneficiado vai ser o esporte. Então, se a gente começar a criar esse distanciamento, que o cara que só está lá com a cara no livro, com a cara no livro, se ele não trouxer aquilo e não botar na prática, e realmente, eu fiz uma pesquisa, mas qual foi a sua amostra? Você fez isso em quem? Era um atleta de alto rendimento? Ele realmente tem essa vivência? Ele realmente a gente realmente vai conseguir? Porque é muito... E eu já sentei numa mesa, e eu sou muitas vezes execrada porque eu falo mesmo, não adianta uma pessoa publicar um artigo, o artigo, cara, mas e aí? Qual foi realmente o público que aplicou aquilo? Existe uma transferência para o alto rendimento? Ou aquilo só foi mais um artigo para o cara falar que fez mais um artigo? Entendeu? Diferente dela e do Franchini, que trabalharam com caras que ganharam, chegaram lá. O Leandro chegou, pensa num cara excepcional, mas no sentido bruto da palavra. Esse cara, ele é incrível, ele é super inteligente, ele é super técnico, ele é bom pra caramba, ele é o cara. Então, assim, eles trabalharam com uma pessoa que realmente conseguiu extrair o que tem de melhor do trabalho deles, mas que é um saco. A Bianca é da parte acadêmica. Esses acadêmicos também ficam enchendo o saco da gente, falando que isso vai dar certo. Querido, ninguém é Deus. Não é bem assim, né? O buraco não é bem assim, não. O bagulho é bem mais profundo. É bem o negócio... O pessoal, quando vira no Saci, minha filha, aparece o pessoal lá da Coreia do Norte, que não tem tecnologia nenhuma, que ninguém nunca viu, a pessoa vai, pumba, é campeão mundial. Pimba, é campeão olímpico. E aí? Aí vai falar que a plataforma não sei quando vai ganhar. Não vai. Então, é o dia, o cara que vai ser campeão, ele acorda campeão. Diogo, acordou campeão naquele dia. Palma para ele.
Mas tem dia que ele não vai acordar, não vai ser Camembert, não vai, gente. Então, é isso. Não, mas é Sensacional. verdade isso. Sim, A Bianca, pode professora comentar. Rosicléia está certa. Por isso que a gente sempre fala em probabilidade. A gente nunca vai falar que o cara vai ser campeão certeiro diante de alguns fatores que realmente são incontroláveis. E hoje a seleção brasileira de judô, assim como o pessoal do taekwondo, tem sido destaque realmente entre as modalidades olímpicas, com um ótimo trabalho que eles têm feito em termos multiprofissionais, né? Pelo que eu fiquei sabendo, assim, os atletas estão muito bem assistenciados, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem os técnicos muito empenhados. A comissão ela tem se empenhado cada vez mais para melhorar a vida dos atletas. Muitas vezes os técnicos procuram a gente dentro das universidades, né? E isso tem sido uma coisa muito bacana, assim, essa troca. No passado a gente teve um dos maiores eventos científicos do mundo que, na verdade, acabou sendo composto por técnicos, atletas, pessoas de diferentes locais do mundo, interagindo para tentar construir realmente uma realidade cada vez melhor dentro das lutas, né? As lutas hoje, como a gente estava conversando, elas fazem parte do rol olímpico e perfazem 25% de chance de medalhas olímpicas. Então, se a gente for considerar a importância disso e que cada medalha olímpica vale pelo menos 60 milhões, se a gente for observar o investimento de base até a ponta da pirâmide, o quão as lutas são importantes para o país. Então, a Cecília Rosicléia, com o histórico dela bravo, assim, de superação, assim, fantástico, histórico. E o Diogo também tem um histórico de superação fantástico, porque eu tenho que ler sobre vocês para poder escrever as coisas que eu escrevo, né? Então, a gente acaba sabendo o que as pessoas passam no dia a dia, né? Essas pessoas, elas acabam se tornando história. Bacana demais. Bom, galera, temos apenas 5 minutos para o fim do programa. Que peninha, né? Que timaço que nós montamos hoje. Rosicléia Campos, Bianca Miarca, Diogo Silva, Renata Mor, André Fernandes. Vamos fazer um ping-pong rapidinho? Diogo Silva, André Fernandes, rapidinho. André Fernandes faz uma pergunta para o nosso Diogo e a Renata para a Bianca ou para a Rosicléia, bem curtinho para a gente, daqui a pouquinho, se despedir. Vamos fazer o seguinte, eu já perguntei para o Diogo, vou agora aproveitar a oportunidade para perguntar para a Bianca. Bianca, você desenvolveu esse software, naturalmente o software é um equipamento, mas a gente sabe que o ser humano ele é formado por emoções, ele é formado por como a própria Rosicléia disse, a sensei, né, que aquele momento, aquele dia ele acordou com aquela predisposição. E como que fica essa parte emocional? Que eu sei que é um dos trabalhos que você desenvolve, é a correlação entre toda essa tecnologia e a parte emocional. Foi uma ótima pergunta, André, porque ano passado a gente fez um trabalho lá na Espanha, né, na Universidade Politécnica de Madrid, com os atletas da Seleção Brasileira de Judô lá e de outros combates também. E a gente fez uma análise de ansiedade, inteligência emocional. A gente conseguiu observar que no sexo feminino, por exemplo, as atletas espanholas elas mostram mais ansiedade, mas ao mesmo tempo o esporte de combate ele consegue trazer uma coisa dentro da inteligência emocional que a gente chama de autorregulação. Então, a pessoa sabe que está ansiosa, mas ela consegue se autorregular diante daquela ansiedade e obter o melhor desempenho dentro daquela específica situação, né? E, além desse trabalho, a gente tem trabalhado bastante com alguns aparelhos que são próprios, né, de patologias. Hoje em dia, a gente trabalha com aparelhos de neuromodulação, que a gente chama, que é estimulação magnética transcraniana e estimulação por corrente contínua. Esses aparelhos hoje estão em discussão como se fossem um neurodoping, digamos assim. O que eles fazem? Eles fazem com que o atleta tenha menor percepção de dor, que tenha menor ansiedade, que normalmente as pessoas que são naturalmente ansiosas, né, elas precisam ter algum tipo de aporte externo. Então, como o atleta normalmente tem dificuldade de conseguir medicamentos associados com redução de ansiedade, o que a gente faz? A gente faz estímulos na região da cabeça e esses estímulos fazem com que essa pessoa consiga obter um controle emocional melhor para poder se portar da melhor maneira possível dentro dos treinamentos e dentro das competições. Além disso,
a gente não fala muito, né, porque fica uma coisa muito velada, mas existem vários atletas que têm sintoma de depressão, especialmente pós-competição, pós-Jogos Olímpicos, o atleta ele cai em depressão, e aí a gente acaba tendo um trabalho também dentro disso para tudo desenvolvimento de tecnologia para poder dar um aporte para o atleta para ele superar aqueles problemas. Bom, Entre outros... Bianca Miarca. Sim, Bianca, pode completar. Entre outros tipos de trabalho que a gente tem desenvolvido no grupo, né, que é um grupo associado com psicofisiologia e desempenho, né, a gente sempre traz tecnologias de inovação. E tem mais surpresa para o ano que vem que a gente já está desenvolvendo esse ano que eu não posso contar. Bacana demais. Bianca Miarca de cara com a fera. Deixa eu mandar um alô para a galera, o programa já está chegando no final. É o seguinte... Muita gente boa participando. Escola para a Vida diz o seguinte: grande abraços para todo mundo. Doutor Paulo Pegado, Lisandra Alves de Almeida. Abraço, galera. Abração. VTM Neurodiagnóstico. Professora Bianca é nota 10. Mestre Luiz Carlos Luna dos Santos. Muito show. Parabéns a ele, que é presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, GM Group. E vamos... essa galera toda participando, é muito rápido, Rosicléia. Tá pensando o quê? Que é só um tatame? Comunicar com essa galera. Passou rápido mesmo. Passando muito rápido, faltando apenas um minutinho. André Fernandes, muito obrigado pelo carinho, volte sempre. Rosicléia Campos, foi bom demais ter você comigo, hein? Quero você mais com a gente no De Cara com a Fera, hein? Pode chamar que eu venho. Obrigada, adorei. Um grande beijo. É sempre bom ter você comigo, hein? Campeoníssima nossa Renatinha. Obrigada a vocês. Foi um prazer receber vocês aqui hoje também. Aprendi muito, adorei esse papo. Diogo Silva, por favor, rapidinho, é taekwondo ou taekwondo? Porque cada um fala de um jeito, eu já não sei mais como é que fala. É taekwondo. O taekwondo é KWO, né? E esse é um pronunciamento que só os coreanos conseguem fazer, KWO. No Brasil a gente não tem esse som, então aqui fica com. Taekwondo. Taekwondo, tá bom. Valeu, Renatinha. Tirou onda, hein, Renata, com um cara que sabe muito. Ô, Diogo, mora no coração, hein? Parabéns, tudo de bom para você, sucesso. Obrigado a todos, foi um grande prazer estar aí com vocês. É sempre bom bater um papo assim inteligente. Bianca Miarca, casca grossa das pesadas. Volte sempre, hein, Bianca. Tchau, tchau. Obrigada, Rafael. Tchau, pessoal. Agradecendo demais você aí do outro lado. Não tem colé de cara com a fera, que é você na próxima edição.